Muito bem, História da Literatura Pretensiosa, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Henrique Carneiro e vamos falar um pouco sobre este livro, Macunaíma, do incansável Mário de Andrade, anos 1920. É um romance chamado de romance rapsódia, também porque repleto de canções, repleto de músicas folclóricas, mistura de tradições indígenas, negras e tudo aquilo que veio também com os portugueses. É uma obra que tem um pequeno caráter histórico por conta dos elementos da língua tupi, negra, que vão compor o folclore tratado aqui. E também muita ficção de caráter surrealista, expressionista. Veja que estamos na década de 1920, o período chamado de antropofágico de nossa arte. Bom momento para falar deste termo. Antropofagia é isso mesmo, comer o outro. Um modo alegórico de tratar a absorção das vanguardas europeias para o estilo brasileiro. Assim, você se lembra expressionismo, cubismo, dadaísmo, futurismo, surrealismo. São as vanguardas que pululavam pela Europa entre 1890 e 1920, 24 para ser mais exato, com o surrealismo, o manifesto. Essas tendências vão ser importadas por brasileiros como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, enfim. Os assuntos serão brasileiros, mas o estilo combina bastante com as vanguardas europeias. Isso é antropofagia, comer o estrangeiro. Na história de Macunaíma, temos uma família indígena na Amazônia, tribo Tapanhumas. Macunaíma nasce filho do medo da noite. Ele tem mais dois irmãos, o Jiguê, que é muito bobo e é velhinho, o Manape, que é feiticeiro. E ele nasce uma criança feia, e não consegue falar, não gosta de falar, tem muita preguiça. Até que dão para ele, aos 6 anos de idade, um chocalho com água dentro de um chocalho, e ele desembesta a falar como nunca. Isso faz referência à Pílula Falante de Monteiro Lobato. Você sabe que o Macunaíma é uma paródia dos romances indianistas de José de Alencar, Iracema, o Birajara, o Guarani, e assim como faz referência ao folclore nacional, o Saci, a Anhangá, a Lua, o Guaraná, enfim, infinidade de elementos que compõem a cultura nacional desde suas raízes. E este é o cenário da obra Macunaíma. Ele tinha o hábito de brincar com as mulheres do irmão Jiguê. A primeira foi Sofará, e o próprio Jiguê descobria que eles estavam de namoro, batia nos dois, e chegou a entregar Sofará pro Macunaíma e procurou uma outra mulher, Iriqui. Macunaíma, para poder namorar a mulher do irmão, se transformava num príncipe lindo. Com o Iriqui não foi diferente, ele se transformava num príncipe também em formiga para mordiscar a pele da mulher amada, e o que dá um caráter bem surreal e fantástico, fabuloso para a obra de Mário de Andrade. Ele tinha o hábito de ir dormir sem urinar, e ele dormia numa rede que ficava por cima da rede da mãe e do irmão, que ainda era solteiro. E lá de cima ele urinava para baixo para espantar as moscas, o que irritava bastante quem ficava embaixo, no caso a mãe. Há um episódio interessante que é o Curupira, que acaba tentando capturar o Macunaíma e oferece comida para ele, que está sozinho na floresta, tinha sido levado pela mãe por conta de uma brincadeira que ele fez, de retirar a comida do rio, deixar toda a família com fome por pirraça. A mãe o abandona no meio da floresta por um tempo. O Curupira aparece e oferece carne para o Macunaíma, ele aceita e sabe que o Curupira acaba, junto com seu cachorro Papamel, procurando as crianças, curumins, e ele foge depois de comer. Mas a própria carne que está na barriga vai avisar o Curupira. A carne fica falando na barriga. Sim, exatamente. Ela diz o que foi, o que foi. E o próprio Curupira vem correndo chamando a carne da sua perna. Ele dá um pedaço de carne que é da própria perna, o Curupira, para o Macunaíma. E ele vem correndo dizendo: carne da minha perna, carne da minha perna. O Macunaíma, esperto, vomita um pedaço de carne e vai para um outro caminho, fugindo do Curupira. O que vai acabar acontecendo é a partida da família dessa região da Amazônia onde eles estão, por conta da morte da mãe dos três.
Um dia ele diz que acordou, sonhou com um dente. A mãe diz para ele que é morte de parente. E ficaram todos apreensivos. Anhangá, que não gosta do Macunaíma, aliás, ninguém gosta dele. O Curupira, Cutia, a cobra grande Anhangá, os próprios irmãos, a mãe também, por conta de sua preguiça. Até que a própria Anhangá, a cobra grande, vai pregar uma peça em Macunaíma e vai transformar a mãe numa veada parida, que está então com dificuldade de caminhar. Macunaíma está na floresta, acaba vendo a veada parida e flecha o animal, e quando ele chega perto, quem está morto não é o animal e sim a própria mãe, né? Todos ficam muito tristes e eles partem mundo afora daquela região, vão conhecer Si, a mãe do mato, que vai consagrar Macunaíma como imperador do mato virgem. Antes disso, os três acabam no caminho encontrando um lago e eles estão com muito calor. É o lago do Pezão do Sumé, uma pegada gigante desse jesuíta que teria passado pelo Brasil na época da colônia. E eles então vão mergulhar naquela água, mas é uma água encantada. O primeiro irmão entra, acaba tendo seu corpo lavado, digamos, retirada a cor negra, e ele fica loiro, branco. O segundo irmão entra na água e acaba tomando contato com aquela mistura de negro com água límpida e fica mais moreno, avermelhado, índio. E o Macunaíma, que vai por último, ele só consegue lavar as mãos, as palmas das mãos e dos pés, e ele continua negro. Então estaria aí criado o mito das três raças que compõem a identidade nacional. Feito imperador e possuindo a pedra Muiraquitã, o herói luta contra a Boiúna Capei. Ele a vence e ela se transforma em lua. Macunaíma acaba perdendo a pedra. Ela estava com o mascate Venceslau Pietro Pietra, o gigante Piaimã. Para recuperar a pedra que recebeu de Si, mãe do mato, Macunaíma e os irmãos Manap e Jiguê seguem para São Paulo. Disfarçado de francesa, o herói entra na casa do gigante, mas não consegue recuperar o amuleto. Fugindo de Venceslau, vai parar no Rio de Janeiro, no terreiro de Macumba, pede para que se dê uma surra no gigante, que sofre bastante em São Paulo. No Rio de Janeiro, recebe oferta de casamento. Vei, a Sol, oferece uma de suas filhas ao herói. Contudo, Macunaíma se envolve com uma portuguesa e trai a confiança de Vei. Acaba voltando para São Paulo. Na grande cidade paulista, o herói vence o gigante Piaimã quando esse cai na macarronada fervendo e morre. Com a Muiraquitã recuperada, Macunaíma e os irmãos voltam para a floresta, deixando São Paulo para trás. Sua tribo não está mais no lugar devido. Jiguê fica bravo com Macunaíma porque o herói quebrou a viola encantada. Jiguê acaba envenenado e vira uma sombra. Ele engole o irmão Manap. Morre. O herói é seduzido pela Uiara num lago. Ele perde a pedra novamente. Mesmo sem a pedra, sobe ao céu por um cipó e busca abrigo na lua. A lua não o recebe. Ela acaba sofrendo socos de Macunaíma. Daí as manchas que a gente vê da terra. O herói havia subido ao céu só com uma gaiola e um casal de galinhas da Angola que ele trouxera de São Paulo. Recusado pela lua e também pela estrela da manhã, acaba pedindo ajuda ao feiticeiro Pauí Pódoli. Na moradia de Pauí, o pai do Mutum, eram 12, e se Macunaíma viesse, seriam 13 à mesa. Diante da negativa, diz o herói: "Que pena, sinhá Helena." Pauí Pódoli, com muita dó, faz um feitiço. Macunaíma é transformado na constelação Ursa Maior. Acabou-se a história, morreu a vitória, tem mais não. Quando se diz que o romance de Mário de Andrade é moderno, não só porque capturou estilos europeus, mas também tentou reavivar o folclore nacional, expor, registrar cantigas, elementos da própria cultura indígena, misturados com hábitos e vícios dos imigrantes, principalmente no quesito São Paulo,
quando os três, em busca da Pedra Verde, da Muiraquitã, aparecem na grande cidade. O livro chamado de Romance e Rapsódia, porque faz referência ao Rapsodo, que conta casos em forma de verso, cantares, dentro da tradição oral do ser humano desde muito tempo. Vale a pena a leitura de Macunaíma por conta não só da graça, mas do ritmo dinâmico acelerado que impõe aos eventos, à narrativa, toda ela repleta de elementos da cultura indígena, imigrante, negra, enfim, brasileira em geral. Recomendo Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. É isso. Boa leitura.